Olá turma, mais uma aula de física. Na aula de hoje nós vamos falar sobre a lei de Coulomb, tá? Então vamos à aula. Como vocês podem notar, eu trouxe aqui dois exemplos. Nós vamos usar esses exemplos para ilustrar a lei de Coulomb, mas antes de mais nada vamos tentar conhecer essa lei. Então, o que diz a lei de Coulomb? Observe aqui na ilustração, vou aproveitar a figura do exemplo 1, nós temos duas partículas eletrizadas de carga Q1 e Q2, separadas por uma distância d. A lei de Coulomb diz que a força elétrica, que pode ser de atração ou de repulsão, vai depender dos sinais das cargas, que essa força elétrica é diretamente proporcional ao produto dos módulos dessas cargas e inversamente proporcional ao quadrado da distância. Isso vai resultar em uma fórmula, né? Então a força é diretamente proporcional ao produto dos módulos das cargas, então módulo de Q1 vezes módulo de Q2, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então aqui no denominador, já que é inversamente proporcional, ele está embaixo, fica o quadrado da distância entre as partículas. E aqui, obviamente, vai ter que aparecer uma constante de proporcionalidade, que normalmente a gente chama de K0. Essa constante, o valor dessa constante vai depender do meio. E na maioria dos casos, esse meio é o vácuo. Tá? Eu falei agora há pouco que essa força pode ser de atração ou de repulsão, dependendo dos sinais das cargas. Isso é algo até bem conhecido, né? Se essas cargas tiverem o mesmo sinal, essa força é de repulsão. E se as cargas tiverem sinais contrários, a força é de atração. Então vamos ao exemplo. Bom, o primeiro exemplo diz que duas partículas eletrizadas estão fixadas a 3 milímetros uma da outra. Então nós já temos a distância entre elas, que é de 3 milímetros. 3 milímetros. Suas cargas são idênticas, iguais a 2 nanocoulomb. Esse prefixo N, né, um submúltiplo do Coulomb, você fala 2 nanocoulomb. Então as duas cargas são idênticas, então tanto Q1 quanto Q2 valem 2 nanocoulomb. Determine a intensidade da força elétrica. Nós precisamos encontrar a força elétrica, sabendo que o meio é o vácuo, portanto o K0 já está determinado aqui, 9 vezes 10 a nona. No entanto, antes de você pegar esses valores e substituir na fórmula, você precisa ver se as unidades são compatíveis. E você vai descobrir isso observando para a unidade do K0. Observe que a unidade do K0 é Newton vezes metro ao quadrado dividido por Coulomb ao quadrado. Então aqui nós temos Newton, metro e Coulomb. Newton é a unidade de força, metro é a unidade de distância e Coulomb é a unidade de carga elétrica. Então aqui a distância tem que estar em metro e a carga elétrica tem que estar em Coulomb. Se não estiver, você tem que transformar. Bom, claramente aqui a gente vai precisar transformar, né? A distância é 3 milímetros, você tem que transformar em metro. De milímetro para metro, basta você multiplicar por 10 a menos 3. Né? Afinal de contas, 1 metro tem 1000 milímetros. Então, de milímetro para metro, você multiplica por 10 a menos 3. Então, está aqui a distância. A carga elétrica de nanocoulomb para coulomb, né, um prefixo bem conhecido, nanocoulomb, você multiplica por 10 a menos 9. Então, aqui vai ser 2 vezes 10 a menos 9 coulomb. E, obviamente, a força vai ser em Newton. Agora, vamos substituir na fórmula e ver o que é que nós encontramos. F, que é a força, é igual a K0, 9 vezes 10 a nona, vezes tanto o Q1 quanto o Q2 valem esse valor. Lembrando que está em módulo, então aqui vai ficar tudo positivo, né? Mesmo que aqui alguma dessas cargas fosse negativa, quando você colocasse na fórmula, ela tem que ficar positiva de acordo com os módulos. Bom, então vai aparecer 2 vezes 10 a menos 9, duas vezes, né? Tanto Q1 quanto Q2 valem isso. 2 vezes 10 a menos 9, dividido pela distância, que é 3, vezes 10 a menos 3, lembrando que a distância é ao quadrado. Então, é só fazer essas contas, lembrando que aqui nós temos notação científica. Então, vamos lá. F é igual. Por enquanto eu vou
repetir aqui o K0, 9 vezes 10 a nona. Vou multiplicar as cargas. Como é que você multiplica a notação científica? Os coeficientes aqui na frente você multiplica normalmente, 2 vezes 2, 4. E as potências de 10, já que é uma multiplicação, você conserva a base e soma os expoentes. Então fica menos 9 mais menos 9. Menos 9 é menos 18. Sobre 3 vezes 10 a menos 3 ao quadrado. Né? O quadrado vale para o 3 e vale para o 10 a menos 3. Bom, 3 ao quadrado é 9. E aqui nós temos a propriedade potência de potência. Você deve conservar a base e multiplicar os expoentes. Menos 3 vezes 2 dá menos 6. Então F é igual. Observe que eu preferi repetir esse valor aqui porque eu já havia percebido que aqui embaixo ia aparecer 9. Afinal de contas, 3 ao quadrado é 9. E eu posso cancelar esses dois, tá? Mas esse tipo de situação fica a seu critério, você resolve da forma que achar melhor. Então aqui nós temos apenas o 4. Mais uma vez, multiplicação de potências de base 10, conserva a base e soma os expoentes. Então repete a base, que é o 10, e soma 9 menos 18, que dá menos 9. Sobre, aqui embaixo esse 9 foi embora, como se ficasse apenas 1. Ou se você preferir, basta escrever o 10 a menos 6. Portanto, a força é igual a 4. Agora aqui nós temos uma divisão de potências de mesma base. Você deve conservar a base e subtrair os expoentes. Vai ficar menos 9 menos menos 6. Ou seja, menos 9 mais 6, que dá menos 3. A unidade de força, né? Não esqueça da unidade, é Newton. Então aí resolvemos o exemplo 1. A força, né, a intensidade da força, que nesse caso é de repulsão, afinal de contas as duas partículas têm o mesmo sinal, então a intensidade dessa força é de 4 vezes 10 a menos 3 newtons, ok? Então vamos para o segundo exemplo, que diz o seguinte: 3 partículas com cargas idênticas estão alinhadas, como vocês podem notar aqui na figura, elas estão alinhadas. A partícula C exerce sobre a partícula B, então C exerce sobre B uma força elétrica de intensidade 6 vezes 10 a menos 6 newtons. Então já vou anotar essa informação aqui. Ó. A partícula C exerce sobre B uma força elétrica de intensidade 6 vezes 10 a menos 6 newtons. A pergunta é: qual a intensidade da força elétrica resultante da ação de A e C sobre B? Vamos lá, observe que, de acordo com o enunciado, C exerce sobre B uma força de intensidade 6 vezes 10 a menos 6 newtons. E da mesma forma, o A vai exercer também uma força sobre B. O que nós precisamos determinar é a resultante dessas forças. Tá? Agora, se você lembrar aqui da fórmula, a gente vai conseguir, a fórmula já está anotada aqui, a gente vai conseguir determinar inicialmente a força que A exerce sobre B. É só você lembrar o seguinte: nessa situação, as cargas não vão importar, afinal de contas, todas as partículas têm cargas idênticas. O que vai importar de fato é a distância. Observe que a distância de B para C é o dobro da distância de A para B. A distância de A para B é D e a de B para C é 2D. Só que a força, de acordo com a lei de Coulomb, é inversamente proporcional ao quadrado da distância. O que significa ser inversamente proporcional? Quanto maior a distância, menor a força. Então, nesse caso aqui, de A sobre B, a distância é menor. Então, a força vai ser maior. Tá? Se aqui a distância é 2D, aqui é metade. Então, a força vai ser maior. Agora, quantas vezes maior? Mais uma vez, de acordo com a lei de Coulomb, essa força não é simplesmente inversamente proporcional à distância, e sim ao quadrado da distância. Então aqui, se a distância
é 2 vezes menor, a força vai ser 4 vezes maior. Por que 4 vezes? Porque 4 é o quadrado de 2. Portanto, a força de A sobre B é o quádruplo da força de C sobre B. Se você multiplicar aqui por 4, 6 vezes 4 dá 24. Então, vai ser 24 vezes 10 a menos 6 newtons. Essa notação científica não está correta, mas no final a gente ajusta, tá? Estou falando que não está correta porque nós sabemos que esse coeficiente tem que ser um número entre 1 e 10, tá? Mas repito, no final a gente ajusta. Então eu determinei aqui a força de A sobre B. Mas e a força resultante? Observe que as partículas estão alinhadas, só que esses vetores eles têm a mesma direção, porém têm sentidos contrários. Então a força resultante de A e C sobre B é a subtração das duas. Tá? Por que subtração? Repito, esses vetores têm mesma direção, porém têm sentidos contrários. Então você deve diminuir. Portanto, a força que nós queremos é de 24 vezes 10 a menos 6 menos 6 vezes 10 a menos 6. Se elas tivessem a mesma direção e o mesmo sentido, né, se as duas apontassem para o mesmo lado, ao invés de subtrair, você deveria somar. Tá? Então vamos lá, F é igual, eu só posso fazer essa conta porque as potências de 10 têm o mesmo expoente. Tá? Então eu devo fazer a conta com os coeficientes e repetir o 10 a menos 6. Bom, 24 menos 6 dá 18, né? Então fica 18 vezes 10 a menos 6 newton. Agora sim, como essa é a resposta final, eu tenho que ajustar isso, né? Repetindo, esse coeficiente tem que estar um número entre 1 e 10. Para ficar entre 1 e 10, basta eu modificar a posição da vírgula, e aí vai passar a ser 1,8. Mas se eu modifiquei a posição da vírgula, eu vou ter que modificar aqui também, né? Se a vírgula veio uma casa para a esquerda, esse expoente tem que aumentar em uma unidade, ou seja, somar com 1. Menos 6 mais 1 dá menos 5. E aí essa é a resposta final. Tá? Força igual a 1,8 vezes 10 a menos 5 newtons. Ok? Espero que vocês tenham entendido. Até mais.